Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta terça-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia para você, bom dia a todos. E começamos ainda de olho nas eleições de domingo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, aponta motivação política na tentativa de ataque hacker contra os sistemas da Justiça Eleitoral no último domingo e diz que foi uma ação orquestrada por milícias digitais na tentativa de desacreditar todo o sistema eleitoral do Brasil. Mas ele diz que o ataque não obteve sucesso, foi neutralizado, não influenciou no resultado das eleições. O ministro Barroso disse que uma investigação da Polícia Federal deve determinar, de fato, o que aconteceu e a gente vai continuar acompanhando esse caso também. Outra ação da Polícia Federal, que nós estamos acompanhando em tempo real hoje também, é uma ação por ordem do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, contra o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio. Houve uma operação de busca e apreensão na residência dele, em Brasília, e uma determinação de prisão domiciliar com tornozeleira para ele, por ter descumprido determinações da Justiça, como não se ausentar de Brasília e não entrar nas redes sociais. Ele é investigado, junto com outros bolsonaristas, naquele inquérito sobre os atos antidemocráticos. A gente acompanha esse caso também. 2 anos após uma eleição marcada pelo discurso antissistema, que ajudou a eleger não apenas o presidente, Bolsonaro, mas consolidou um campo político associado à extrema-direita, a votação de domingo indicou que esse movimento perdeu força. Também teve diversos recados a partir das urnas. Além de eleger ou levar para o segundo turno mais representantes de centro do que dos extremos, ao menos nas capitais, o resultado da votação sobre o impacto da pandemia ainda revelou uma preferência por nomes conhecidos da política convencional. Além disso, teve um fenômeno, o crescimento da chamada política identitária nas câmaras municipais. Então, ao menos 25 transexuais e travestis foram eleitos vereadores em todas as regiões do país. Mulheres negras, indígenas e mandatos coletivos também obtiveram sucesso em 13 capitais. Destaque também para medidas do governo de São Paulo, que publicou hoje no Diário Oficial a prorrogação da quarentena no estado até 16 de dezembro e adiou os planos de passar a maior parte do estado para a fase verde da reabertura econômica. Isso porque houve aumento, segundo o balanço do próprio governo paulista, de 18% nas internações em razão da Covid-19, na média das internações em hospitais públicos e privados de São Paulo. Isso fez o governo segurar, então, um pouco mais esse plano de avançar para a fase verde de reabertura da economia. Ao mesmo tempo, a gente observa que o número de óbitos, pelo balanço do consórcio de imprensa, do qual o Estadão faz parte, cresce em 16 estados e mais no Distrito Federal. O Brasil registra 166.078 mortos pela pandemia do coronavírus, dados atualizados agora às 8 da manhã, e 5.876.000 casos. Na abertura da cúpula de líderes do BRICS, o presidente Bolsonaro afirmou que irá divulgar nos próximos dias os nomes de países que importam madeira extraída de forma ilegal do Brasil. E, de acordo com ele, alguns são os mesmos que criticam o país pelo desmatamento. Nessa reunião virtual, em razão da pandemia, o presidente Bolsonaro aproveitou para dizer que o Brasil está na corrida pela vacina própria contra a Covid-19 e atacou a Organização Mundial da Saúde, que, segundo ele, precisa de uma reforma, assim como a OMC também. Ele cobrou do grupo o empenho para incluir o Brasil, África do Sul e Índia como membros permanentes do Conselho de Segurança na ONU. Participa da cúpula o líder da Rússia, Putin, e também Xi Jinping da China. E é bom lembrar que em ano de pandemia, China e Rússia estão entre os países também que tentam desenvolver uma vacina contra o vírus. No esporte, destaque para o primeiro grande teste da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Catar, eliminatórias sul-americanas. Hoje o Brasil, fora de casa, em Montevidéu, enfrenta o Uruguai, depois de 3 vitórias contra adversários considerados teoricamente mais fáceis. E a Covid-19 também está fazendo parte desse jogo. O Uruguai perde o atacante Luizito Soares, cortado da seleção porque está com Covid. No Brasil já havia ocorrido a baixa do Gabriel Menino, também a do Casemiro,
Então, esse jogo é cercado de cuidados. Lembrando que é sem público também, a gente acompanha os demais jogos das eliminatórias e também os casos de Covid nos times brasileiros. Ontem falávamos aqui do Palmeiras, do Corinthians, do Santos. O Atlético Mineiro também, com praticamente toda a comissão técnica com Covid, incluindo o técnico argentino Jorge Sampaoli. Culpa é a palavra que Barack Obama mais repete na sua autobiografia. E no primeiro volume do livro de memórias do ex-presidente norte-americano, Uma Terra Prometida, que é lançado hoje no Brasil, também ele reconhece a ironia de ter assumido o cargo no dia 20 de janeiro daquele ano, com os Estados Unidos em guerra. O livro fala do ex-presidente Lula também, né, de que foi chamado de o cara, inclusive por Obama, uma referência que ganhou popularidade por aqui. Obama afirmou que os líderes mundiais são reflexos das contradições dos contextos políticos em que são inseridos. E sobre o Brasil de hoje, a esperança do Nobel da Paz é de que, num governo Joe Biden, o Brasil redefina a sua relação com os Estados Unidos e também com a ciência. Ele deu uma entrevista ontem para a TV Globo e o ex-presidente americano foi cauteloso ao opinar sobre o presidente Bolsonaro, mas reconheceu, no entanto, que as políticas dele, assim como as de Donald Trump, parecem ter minimizado a ciência da mudança climática. Assunto que já está em pauta hoje lá naquela reunião dos BRICS, que a gente continua acompanhando também nas plataformas digitais do Estadão. Então, estes e outros assuntos você acompanha nesta terça nas nossas plataformas. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Até amanhã.